Por outro lado, se afirmar que talvez o maior bem do homem consista em passar os dias a conversar a respeito da virtude de outros temas sobre os quais já me ouvistes discorrer, examinando outras pessoas e a mim mesmo, e que a vida não examinada não é propriamente humana, é o que menos ainda ireis acreditar. Sejam muito bem-vindos a esta aula sobre a Apologia de Sócrates, grande obra de Platão. É uma alegria tê-los aqui comigo, especialmente considerando esse ser o primeiro vídeo, o vídeo inaugural do canal, no que diz respeito às aulas, e por tratar sobre uma obra que é muito importante para a minha vida e também para o desenvolvimento cultural do Ocidente. Nessa aula, nós trataremos sobre a apologia em 3 partes. A primeira parte falando sobre a importância de Sócrates. Em segundo lugar, uma divisão proposta por mim a respeito da obra. E em terceiro lugar, alguns pontos, alguns ensinamentos relevantes para reflexão posterior e para que tenhamos em mente também quais os pontos fundamentais sobre os quais podemos refletir constantemente a partir da vida de Sócrates registrada na obra de Platão. Esse tipo de aula será feito em muitas ocasiões a respeito de muitos livros, nas quais eu não farei uma leitura comentada, até porque isso é mais próprio de um curso ou de um conjunto de vídeos, em função do tamanho da obra. Mas essas apresentações servem para aqueles que desejam adentrar as obras, percorrer a jornada à sabedoria e que recebem indicações. E uma das primeiras indicações são os diálogos platônicos. E dentre eles, talvez o primeiro seja a Apologia de Sócrates, na maioria das vezes. Pelo menos isso aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com muitas pessoas que vêm conversar comigo. Por isso, e porque Sócrates é o fundador em sentido mais próprio, por antonomasia da filosofia, é que resolvi começar com essa obra. Então, sem mais delongas, vamos conhecer Sócrates em primeiro lugar. Quem é? Qual a sua, ou quem foi e qual a sua importância? E aqui não tanto do ponto de vista histórico, mas mais a respeito do que nos deixou. E nos deixou pela pena de Platão, pelo comentário de um grande orador romano. Vejamos. Como diz Marco Túlio Cícero nas suas Disputações Tusculanas, Sócrates foi o quê? Sócrates autem primus philosophiam devocavit excello. Com efeito, Sócrates, em primeiro lugar, chamou do céu, ele fez descer do céu a filosofia. Et in urbibus conlocavit, e a colocou nas cidades. Et in domus etiam introduxit, e a introduziu também nas casas. Et cedit de vita et moribus rebusque bonis et malis quaerere. Talvez aqui seja o ponto central. E forçou a reflexão, a busca, a consideração a respeito da vida, dos costumes, das ações, do caráter, das coisas boas e más. Isto é, o que são coisas boas, o que são coisas más? Quais costumes são dignos, são honrosos, são elevados e quais não são? O que é a vida humana? O que buscar enquanto ser humano?
Por quê? Isso ele introduziu, ele colocou nas cidades, nas casas e forçou, chedit, né? Ele fez com que fosse algo cogente, né? Nós devemos considerar isso. Sócrates morreu por causa disso. E claro, uma pessoa pode morrer por uma causa não tão séria, infelizmente, mas os frutos da morte de Sócrates mostram a seriedade, o valor das ideias, e não só ideias abstratas, mas das realidades pelas quais ele morreu. Veremos um pouco mais sobre isso na Apologia. Não tanto ainda sobre a sua morte, mas quase. Cícero, então, nos deixa esse belíssimo louvor ao Sócrates. Ele retirou a filosofia do céu. Isso é muito interessante. Imaginem essa imagem, né? A filosofia outrora, antes de Sócrates, se é que existia filosofia em sentido próprio, mas em sentido secundário, é verdade, já existia. Mas ele a retirou do céu, e nós podemos falar do céu mais no sentido de elucubrações a respeito de realidades acerca das quais os seus investigadores, os primeiros pensadores, como os naturalistas, ainda não possuíam um método para investigar. Ou seja, ainda era algo muito distante. Sócrates dá um passo atrás. Ele, em certo momento, nos diz, né, pela pena de Platão, claro, que não iria abordar alguns assuntos, e assuntos, vejam só que interessante, né? Assuntos até, ou modos de viver, pesquisando sobre isso, que foram imputados a ele como acusações no seu julgamento. Mas Sócrates decide não questionar essas coisas, mas questionar em primeiro lugar os costumes humanos. O centro da filosofia socrática é questionar o que nós sabemos ou não sabemos, ou seja, se realmente sabemos sobre aquilo a respeito do qual dissertamos, do qual falamos, e em segundo lugar, as boas e más ações. O costume humano, o ethos em grego, a gente pode falar de mos em latim, ou mores, e coisas correlatas, né? A formação do caráter, né? O caráter é aquilo que nós formamos, que nós construímos, que nós podemos desenhar, pintar na nossa alma, como aquilo que nós cravamos, que nós tatuamos na nossa alma. E isso é o nosso caráter, né? Depois Aristóteles vai nos falar, constituído de certos hábitos, aquilo que é adquirido pelo homem ao longo da vida e que facilita alcançarmos os nossos fins próprios ou dificulta, né? Enfim, mas voltando a Sócrates, nós temos essa dupla importância quanto ao questionamento a respeito do nosso conhecimento e ignorância das coisas e sobre o caráter, sobre a moralidade, né, sobre a ética. Mas por que ler a obra Apologia de Sócrates, né? Bom, a apologia, apo, mas logos, né, é um discurso que fará a defesa de alguém, né? É um discurso que incentivará alguém certas ações. No caso aqui, a defesa de Sócrates. Sócrates faz a própria defesa, mas de certo modo é Platão quem está fazendo, e aí nós ficamos com essa ideia, apesar de não ser a única, né, sobre Sócrates. Temos também Xenofontes, Aristófanes,
mas é a mais conhecida e talvez a que nós temos de ter mais em mente, né, a respeito de quem foi Sócrates. Ler essa obra, em primeiro lugar, porque ela nos elucida como se deu o surgimento da filosofia, né, com a vida de Sócrates. Mas não somente isso, esse surgimento da filosofia nós podemos até chamar de um aspecto objetivo, né, mas também a vida do filósofo, que seria o aspecto subjetivo. Subjetivo não no sentido de subjetivista, de que é relativo, mas de que diz respeito ao sujeito, isto é, a vida daquele que quer se dedicar à filosofia, quer se dedicar à vida intelectual, quais são as exigências e para que nós devemos nos preparar, né? A quais realidades devemos estar preparados para enfrentar, para padecer, né? E para gozar também, né? Fruir dessas realidades. Quanto ao surgimento da filosofia, nós temos uma íntima relação com a vida de Sócrates, né, que nós já veremos, mas ainda que essa obra não nos fale de modo cabal sobre o movimento que culminou nessa iniciação, nessa introdução à filosofia, mas nós já temos um importantíssimo relato de como ela se deu. E vejam só que interessante, né? A filosofia surge de modo encarnado. Por isso que o Cícero ressalta, né, isso de Sócrates trazer a filosofia do céu e colocar nas casas, nas cidades. Né? E nas mesmas disputações, no mesmo livro, Cícero vai fazer um elogio sobre a filosofia. Né? O vitae philosophia lux. O virtutis indagatrix expultrix quevitiorum, ó filosofia, a condutora da vida, ó aquela que expulsa os vícios e indaga a respeito das virtudes. Depois ele continua falando, tu urbis peperiste, tu deste luz às cidades, e aqui tem relação, né, com o ponto atribuído ao Sócrates, né? Dá luz à cidade porque a filosofia ordena o funcionamento, né, por meio da sua filosofia prática. E aqui Sócrates é quem consegue introduzir essas reflexões a partir das quais as cidades serão ordenadas, digamos assim, os regimes serão ordenados. A política ganhará depois com Aristóteles um grande corpo sobre o que ela será esclarecida. Né? Mas vejam só, sempre nós voltamos aqui ao Sócrates e podemos dizer as obras de Platão. Né? Como dizia o Alfred Whitehead, naquele seu livro Process and Reality, a filosofia ocidental não passa de notas de rodapé a obra de Platão. E é isso mesmo. Esse podemos falar que é o terceiro motivo pelo qual eu resolvi iniciar essas aulas por meio, né, comentando uma obra de Platão. Certo? Bom, vamos à divisão da obra, a segunda parte da nossa apresentação, que começa aqui com a apresentação geral do contexto em que isso acontece, né, em que a apologia será feita. Né? Será uma apologia de alguém fazendo um monólogo a respeito de Sócrates, por exemplo? Né? Ou Sócrates, como eu havia dito, vai se defender, mas vai se defender onde? De quem? Por que ele precisa disso? Né? Depois o resultado do julgamento. Então, só pelo título da segunda parte, nós podemos perceber que estamos dentro de um julgamento. Dentro de um tribunal. E em terceiro lugar, a despedida. Mas de que modo essa despedida? Essa divisão proposta por mim é uma divisão que em algumas edições é adotada não com o título, mas com as partes.
essa tríplice divisão e o que está nela abordado. Bom, como eu havia dito, isso daqui é uma apresentação para que vocês possam ter algum guia, para que vocês tenham também vontade de ler essa obra e que seja facilitado, mas não vai ser uma exposição que é plena, integral, da obra em todos os seus pontos, mas naqueles que eu julguei mais relevantes. Essa divisão é uma divisão de acordo com um critério de desenvolvimento da obra mesmo. Não adotei algum outro critério. Mas então, como é que se dá essa apresentação? Por meio de uma introdução, de um exórdio, ou seja, de uma condução para dentro do que está acontecendo. E é bem interessante entender como uma condução, ou seja, uma movimentação, porque Platão não inicia ab ovo do começo, mas em medias res, no meio das coisas, ou melhor dizendo, nas coisas médias. E por que isso? Por que essa noção de movimentação é muito interessante? Esse modo de falar de introdução, ab ovo ou in medias res, foi tratado por Horácio numa obra chamada Sobre a Arte Poética. E ele afirma que é muito mais interessante quando nós temos um início, e aí se referindo às obras literárias, de um modo amplo, in medias res, não começando a falar, olha, em primeiro lugar aconteceu isso, depois aquilo outro, ainda que a gente adote uma ordem que seja cronológica, etc., mas não iniciando com tantas explicações assim, desde o início propriamente. Mas o início pode ser dito ao longo da obra, se isso for necessário. Nesse caso, por que é interessante? Porque Sócrates inicia o seu discurso, e a obra inicia com o discurso de Sócrates, nos dizendo, como que nas entrelinhas, que foram feitas acusações já, ou seja, outras pessoas falaram antes dele. E ele vai se referir à fala, à qualidade da fala, ao efeito da fala nele mesmo. E ele faz isso com algo que é próprio do Sócrates. Uma certa ironia, a ironia socrática. É uma ironia não debochando, não menosprezando puramente, mas tem uma razão de ser. É como se ele reconhecesse as coisas como elas são e, porque são tão absurdas, que ele é irônico. Mas como assim me acusam disso? Olhem para a realidade. Será que isso condiz com ela? E ainda que ele fale 1, 2, 3 vezes sobre o que ele faz e o que ele fez ao longo de sua vida, as pessoas parecem não acreditar e ele fica como que incrédulo. E a reação é aí essa ironia. Mas a ironia nós percebemos de modo claro ao longo da obra. Um outro ponto que não é tão perceptível é quanto às primeiras palavras de Sócrates. Isso é importantíssimo para aqueles que desejam ler os diálogos, as obras platônicas. Um esforço que vale muito a pena é buscar saber quais são as primeiras palavras, ou a primeira frase, a primeira sentença inteira no original em grego. Isso pode ser difícil para alguns, é claro, mas isso nos dá com uma clareza muito maior o objetivo da obra, o tom da obra, digamos assim. E aqui não são propriamente as primeiras palavras que nos falam, mas a primeira frase. E se nós fizermos uma reordenação simples, nós entenderemos.
tanto em português e as traduções que eu estou utilizando aqui são majoritariamente do Carlos Alberto Nunes, com algumas traduções minhas, e sempre farei essa distinção, mas quando eu não fizer, sempre é do Carlos Alberto Nunes, a edição da UFPA, de onde eu saí, por sinal, onde eu fiz o meu mestrado em filosofia. E ele diz o seguinte: qual tenha sido, atenienses, a impressão que vos deixaram meus acusadores, não saberei dizê-lo. A sentença, se a gente fosse reordenar, começaria com eu não sei, se formos traduzir assim, linha por linha, diz eu não sei qual ou que vocês sofreram, qual foi a marca deixada em vocês pelos meus acusadores. E aí ele utiliza, para os acusadores, ele utiliza o termo kategoros, aqueles que categorei, aqueles que categorizam, o que isso significa, né? Esse é um termo judicial em grego, significa aquele que diz, aquele que aponta, aquele que acusa. Depois o Aristóteles vai escrever uma obra chamada As Categorias, em que ele vai falar sobre como quais são os recursos lógicos por meio dos quais nós fazemos definições. Nós encontramos boas definições. Nós precisamos saber se é uma substância ou são os acidentes, quais são os acidentes. Ele vai nos falar como os termos se relacionam, depois sobre as categorias, depois os pós-predicamentos. Mas, enfim, isso é só para exemplificar que é um termo bem utilizado e que foi retirado do âmbito judicial, colocado na filosofia, e aqui ele utiliza no sentido próprio. Aqueles que categorizam, nós falamos de afirmações categóricas, isso significa uma acusação sobre alguma coisa, com ênfase, certo? Então, aqueles que acusam, aqueles que categorizam, como Sócrates foi categorizado judicialmente, ou seja, como ele foi acusado, pelo que ele foi acusado. Tá? E o Carlos Alberto Nunes traduz aqui como acusadores, que nos dá esse sentido. E aí ele fala, uk oida, eu não sei. Em algumas versões em latim há nescio, não sei. E aí ele continua falando, olhem só, atenienses, eu quase me perdi. Eu fiquei perdido, eu esqueci de mim mesmo, numa ênfase. Ou seja, eles quase me convenceram do que eles falaram, conquanto eles não tenham dito uma coisa só verdadeira. É assim que começa, é assim que inicia a obra, e nós somos introduzidos a esse ambiente de julgamento, em que Sócrates começa reconhecendo a sua ignorância. E vejam só, como eu disse, essa frase é importante não somente pelo contexto no qual ela é inserida primordialmente, ou seja, olha, eu não sei explicar muito bem a impressão, ou melhor, eu desconheço a impressão que meus acusadores deixaram em vocês, tá? Mas em mim, o que aconteceu comigo é que eles me convenceram quase. Eles me fizeram esquecer da verdade. E não é somente, como eu estava dizendo, nesse sentido que a expressão é importante, mas também ela dá o tom da obra. A obra tem um argumento principal que tem relação, por sua vez, com essa afirmação. Nós veremos ao final, certo? E veremos como que essa afirmação primeira, se fizermos essa reordenação, tem relação com as últimas palavras da obra. Isso é algo magistral, algo de mestres. Como era Platão, alguém consciencioso da escrita. Certo? Bom, mas ele está sendo acusado de alguma coisa. E aí o que ele vai fazer? Em seguida ele vai reconstruir as acusações antigas e se defender delas.
acusações que ele afirmava que foram mais graves porque foram feitas quando os atenienses daquele momento, ou seja, os atenienses que estavam ali o acusando, eram crianças ainda, certo? E eles falavam os antigos, e o único mencionado aqui é o comediógrafo Aristófanes. Diziam que Sócrates especulava as coisas do céu, investigava as de debaixo da terra e que conhecia o meio de deixar bons os argumentos ruins. E como algo que se segue disso, né, fosse o consequente de tudo isso, né, se ele fazia tudo isso, então e pessoas dadas a semelhantes lucubrações não acreditavam nos deuses. Isso é algo que ele diz um pouquinho mais à frente. Bom, ou seja, acusam Sócrates de buscar um conhecimento que não deveria de algum modo ser buscado por causa da sua consequência, né? É interessante a gente notar isso, e somente quem lê de modo atento consegue notar, porque a gente pode se perguntar em primeiro lugar, mas por que ele era acusado e isso era uma acusação? Especular as coisas do céu, investigar de debaixo da terra e que conhecia o meio de deixar bons argumentos ruins. Bom, esse último ponto nós entendemos, né? Qual o problema disso? Ensinar uma arte que visa melhorar argumentos ruins, se nós acrescentarmos a isso, né, para fins de enganar outras pessoas, para vencer nos tribunais mesmo sem ter razão, né, relembrando o livro do Schopenhauer. De que modo, né, isso seria algo ruim? Bom, desde que nós entendamos que há uma consequência, e uma consequência grave aos gregos, né? O ateísmo, podemos dizer assim. Essa é uma atribuição anacrônica, é claro, mas de não acreditar nos deuses, os deuses da cidade. Isso tinha consequências diversas para o modo de viver em sociedade, em comunidade. Então, era algo que, de certa forma, dizia respeito a todos, né? Participação nos ritos, que você vai pagar ou deixar de pagar, como você vai se portar, qual vai ser como você vai desenvolver a sua própria vida, enfim. Né? Tudo isso tem uma relação com a crença nos deuses. E aí, se alguém começa a convencer os outros de que não vale a pena, por causa disso tudo aqui, dessas pesquisas, então elas devem ser acusadas, elas devem receber essa categorização, né? Não devem ser buscadas. E aí Sócrates era acusado disso, mas ele falou, olha, não me aconteceu nada até então, e eu até nem sei como. Em muitos momentos da minha vida, na verdade, eu não sei como, né? Depois ele vai falar, eu acho que isso era plano do Deus. Sócrates se refere muito ao Deus no singular. Né? Nós vamos entender o porquê disso. Em seguida, ele vai fazer aqui uma retrospectiva, né, para um tempo bem distante, que tem como função esclarecer o que suscitou essas acusações antigas. Sócrates vai falar que, antes disso, né, fazer sua defesa, falar, olha, isso não se aplica a mim, eu não buscava essas coisas. Na verdade, o que Sócrates fez foi deixar de tentar entender muitas dessas coisas, e porque ele percebeu que não tinha um método, isto é, uma condução, quais perguntas eu tenho que fazer, em qual ordem. A respeito disso, Aristóteles nos deixou muitas preciosidades e que tem relação até com os métodos científicos modernos, a formulação.
mas Sócrates reconhecia a sua ignorância quanto a esse tipo de pesquisa e resolveu deixar de fazê-lo. E ele fala, olha, até me acusavam de deixar bons argumentos ruins, mas eu sou um péssimo orador. Sou um péssimo orador, ele fala isso na introdução. E vocês vão poder chegar à mesma conclusão diante do discurso que eu farei aqui. Mas além de ser um péssimo orador, ou melhor, eu só sou um péssimo, um verdadeiro orador, um bom orador, como estão me acusando, se vocês considerarem que um bom orador é aquele que só diz verdade. Vejam só, esse é outro ponto da ironia de Sócrates, mas que tem uma aplicação bem clara. O acusavam de ser um bom orador, mas ele diz, eu não sou um bom orador de modo algum, eu não conheço essa arte. Por sinal, Sócrates era um grande crítico da retórica como praticada, em especial pelos sofistas, que é a principal referência que ele vai fazer aqui, referência aos sofistas. Bom, fazendo o esclarecimento do que aí suscitou, ele retoma, então, os motivos pelos quais ele começou a filosofar. Ele diz, olha, eu tinha um amigo, Querefonte, que certa vez, estando em Delfos, foi até o templo de Apolo, templo no qual havia a inscrição Gnoti se auton, conhece-te a ti mesmo. E aí eu perguntei ao oráculo, a pitonisa, como se fosse uma sacerdotisa, se havia alguém mais sábio do que Sócrates. E ela me disse que não. E aí eu fui lá e falei para o Sócrates. Aí o Sócrates até falou, olha, o irmão do Querefonte, que ainda está vivo, o Querefonte não, mas está aqui, vocês podem perguntar para ele sobre essa história. E aí, com base nessa história, Sócrates ficou meio turbado, meio perturbado, pensando, mas como assim eu sou o homem mais sábio? Eu não sou o homem mais sábio de modo algum. Mas se isso veio de um oráculo, parece que isso é verdade. Bom, então eu vou atrás de tentar comprovar. E aí Sócrates dá até um passo de incredulidade, fala assim, olha, parece verdade, mas eu acho que não é verdade. Não me parece ser verdadeiro, eu como homem mais sábio. E aí ele realmente vai tentar provar isso. De que modo? Provar no sentido contrário. Essa é a motivação. Ele vai conversar com pessoas que eram reputadas como se sábias fossem. E, basicamente, o procedimento de Sócrates é um procedimento de nos ensinar o seguinte. Vocês sabem o que vocês estão falando de verdade? Nós podemos dizer que Sócrates é um questionador que ama a pergunta, mas o que queres dizer com isso? Qual o significado dessas coisas que tu estás falando? E Sócrates faz isso com uma grande personagem política, que não é nomeada, é claro, no diálogo. Depois, com várias outras pessoas, em seguida desse mesmo ramo, da política, e ele tem uma conclusão, ele retira uma conclusão disso. Olha, eu percebi que as pessoas falam sobre algum assunto achando que sabem sobre ele, mas na verdade não sabem. E como é que eu percebi? Primeiramente, pedindo para que essas pessoas definissem o que significa o objeto que está sendo tratado. Por exemplo, um político vai propor uma abordagem sobre o que é a justiça, sobre qual o bem mais elevado para a polis. Sobre outras virtudes, vai falar sobre a piedade, vai falar sobre a coragem.
E aí eu chego e pergunto para ele, tá, mas o que são essas virtudes? O que é justiça? O que é piedade? O que é coragem? O que é bem? E aí Sócrates acabava percebendo que essas pessoas não sabiam sobre o que falavam. Elas não sabiam dar uma definição, delimitar aquela coisa, aquele objeto. Não entendiam nem o que era uma virtude com clareza. E como é que nós vamos entender o que é virtudes de modo especificamente? Esse modus operandi, esse modo de proceder de Sócrates, criou muita intriga na sua época. E ele diz que é por isso que as pessoas começaram a o acusar, de que ele estava incentivando os outros a tornarem-se ateus, digamos assim. E ele fazia isso por meio da pesquisa, da investigação sobre as coisas do céu, as coisas debaixo da terra, transformando argumentos, convencendo de modo assim como os sofistas faziam. Então, esse esclarecimento, sobre o que aí suscitou, na verdade, é uma tentativa de falar, olha, é que as pessoas ficavam frustradas quando eu ia conversar com elas e as desmascarava, e por causa disso elas começaram a me acusar de coisas que eu não fazia. E aí Sócrates, lá na frente, vai falar algo como: essas pessoas nem sabem sobre o que elas falam, muito menos elas sabem sobre o que elas me acusam, mas elas me acusam de alguma coisa. E existem outras pessoas que estão somente seguindo a onda, ou seja, estão indo com o fluxo, com a massa e falando, olha, o Sócrates faz isso mesmo, isso daí é algo ruim, mas elas nem se questionam sobre o que elas sabem, o que elas não sabem. Como que elas vão se questionar sobre algo que eu faço ou deixo de fazer, e quais são as consequências, quais são os motivos disso, certo? E aí, depois das acusações antigas, ele vai tratar sobre por que surgiram as acusações atuais na época, ali que estavam sendo feitas. E ele vai falar que é majoritariamente por dois motivos: a continuação, o que é qual o efeito daquelas acusações antigas, e porque ele teria formado discípulos mais novos, e esses discípulos começaram a empregar a técnica socrática, de questionar, pedir definições, desmascarar pseudo-sábios, pseudo-intelectuais, e as pessoas começaram a ficar com raiva, perguntavam, tá, mas quem te ensinou isso? Foi o Sócrates, tá, então vamos acusar o Sócrates. E aí a acusação principal, aqui, das acusações atuais, é de corrupção da juventude, que é uma acusação grave. Olha, Sócrates está corrompendo a juventude por meio desses seus ensinos, e além disso ele está introduzindo novos deuses na cidade. Como eu havia dito para vocês, isso tem um impacto político, se Sócrates estava realmente fazendo isso. Mas não somente isso, também rejeitando os deuses da cidade. Então, havia um crime de impiedade, e de corrupção aí. E eram crimes bem graves. Tanto é que ele perde a vida. Mas então, no meio do seu discurso, o Sócrates faz aquele papel de, olha, mas se alguém me perguntasse tal coisa, ele fala, se alguém me perguntasse assim, olha, Sócrates, tu não te arrependes desta vida que tu levaste? Tu chegas aqui, Sócrates fala, olha, eu tenho 70 anos já, mas chegas aqui com 70 anos e aí tu olhas para trás e essa vida valeu a pena?
realmente valeu a pena? E ele diz, claro que sim, claro que valeu a pena. E aí a pessoa poderia perguntar, mas Sócrates, tu estás prestes a ser condenado, pode ser condenado à morte. Ainda assim valeu a pena? E aí ele traz um exemplo literário bem interessante, né? Bem interessante. É o exemplo de Aquiles. Aquiles, o filho de Tétis, ou Pelida, o filho de Peleu, sobre o qual nós temos uma profunda análise na obra chamada Ilíada. A Ilíada não fala tanto da guerra de Troia, tá bom? A Ilíada fala das consequências da ira de Aquiles e do governo de Zeus. É sobre isso que trata, não sobre a guerra de Troia. Apesar de ser o seu pano de fundo. Mas e aí o Sócrates fala, olha, pensa naqueles semideuses que foram à guerra, em especial o filho de Tétis, que depois que o seu melhor amigo foi morto, Patroclo, pelo Heitor, ele vai lá e se vinga de Heitor. E ele só quer isso. Ele está com tanta raiva, que ele só quer matar Heitor. Essa é a sua única ambição, assim, a ambição de vida dele se torna essa. E aí a sua mãe até lhe fala, olha, se você matá-lo, você vai morrer depois, esse é o seu fardo, esse é o seu fado, né? Os fados, não os fados, né? Falando dos gregos, mas as erinhas, né? Determinaram isso para você. E aí você vai ganhar muita glória. Esse é o grande drama de Aquiles. Ele iria para a guerra, morreria cedo, ganharia glória, ou ele ficava na cidade, morreria mais velho, mas seria esquecido. Ele resolve ir para a guerra, um grande guerreiro. E ele vai lá e mata Heitor e depois morre. Mas Sócrates vai usar esse exemplo para falar o seguinte, olha, Aquiles ali naquele momento visava algo, ou quando fez a escolha de ir à guerra, já sabendo do seu destino, visava algo muito mais elevado do que a vida, do que a manutenção da própria vida. Isso tem relação com o próximo texto sobre o qual comentarei, é o Learning in Wartime, do C.S. Lewis. Há coisas pelas quais vale a pena morrer, mas outras não vale a pena viver. Ou seja, viver tentando preservar a vida a todo custo. É claro, nós tendemos aí, São Tomás, né, quando vai falar do Tratado da Lei sobre a Lei Natural, ele fala, olha, o homem tende naturalmente à preservação da própria vida. Todos os animais tendem a isso, todos os seres vivos tendem a isso, né? Certo, mas há coisas que valem mais a pena do que a preservação da própria vida. Vejam só, as pessoas que vivem na nossa sociedade, nós mesmos, não entendemos isso de um modo tão fácil assim. Porque se não há bem mais valioso do que os bens materiais e do que o prazer, por que eu vou perder a minha vida por algo, lutando por algo? Me sacrificar por algo? Por que eu, como professor, vou estudar diversas línguas, ler diversos autores, ler diversos comentadores? Eu quero falar sobre filosofia, mas eu vou estudar literatura também, eu vou estudar teologia. Mas por que isso? Porque há bens que valem muito mais do que a preservação da própria vida. Nós temos que gastar a nossa vida por eles. Temos de gastar a nossa vida por eles. Os bens intelectuais, nós temos de parir entendimentos. Né? O Sócrates utilizou, por sinal, essa expressão, né? Algo como Maia tes psiches, como se fosse a parteira da alma, né? Essa figura do mestre como aquele que vai conduzir o aluno até que ele vai dar à luz a uma ideia, né? Daí também que vem o termo conceptus, né? Foi concebido não
por nós como uma criança concebida, mas nós passamos também pelas dores do parto, né? Para poder entender sobre algo. A gente tem que ficar ali na gestação muito tempo, vamos ficar enjoados, né? Eu sei disso muito claro, minha esposa está grávida e, nossa, é bem difícil mesmo, é isso. Eu acabo de cozinhar alguma coisa, ela vai lá e põe tudo para fora e passa mal, fica cansada. É isso. Nós também passamos por isso quando estamos na vida de estudos. A gente aprende isso com Sócrates em vários diálogos, mas é o que nos exige, certo? Então, o Sócrates fala desse valor, ele coloca o conhecimento como um valor muito alto, muito elevado. E se nós formos fazer uma hierarquia, ele é, digamos, na ordem na ordem do ser, na ordem da nossa constituição, é o bem próprio ao homem. Todos os homens desejam conhecer por natureza, assim que o Aristóteles começa a metafísica, é o bem próprio ao homem. Então nós temos de buscá-lo mesmo, buscar o conhecimento. Isso daqui é muito valoroso. E o valor disso está para além de qualquer utilidade, para além de qualquer utilidade próxima. Por isso que os contemporâneos não valorizam isso, que pensam somente com critérios materiais, critérios hedonistas, ou seja, de prazer. O conhecimento não é algo assim, o desenvolvimento da nossa alma não é algo assim. Então Sócrates defende que essa é uma vida valorosa. Ele vai falar depois é uma vida propriamente humana, e as outras não são humanas. Foi a frase com a qual eu comecei esse vídeo. Na segunda parte da obra, Sócrates Sócrates vai saber o resultado do julgamento e todo o processo de votação, digamos assim, né, não é retratado. Novamente, a segunda parte vai iniciar em medias res. Nós vamos ser conduzidos às coisas médias. Fomos colocados ali. É como um filme que inicia, né, com uma cena de explosão e guerra e tiro, e uma granada sendo lançada e alguém ferido e tal, corre para um lado, corre para o outro. Gente, o que está acontecendo aqui? Mais ou menos assim que o Platão começa essas partes. E aí nós temos o resultado do julgamento, que é a condenação de Sócrates. E ele, de modo irônico, até fala, nossa, mas foram somente 30 votos para o outro lado para me condenar? Eu achei que seriam muito mais. Vocês foram até benévolos comigo, digamos assim. E isso é bem importante, né, para que a gente reveja o Sócrates ali sendo preservado de modo verossímil. A Sócrates é dada a possibilidade de comutação dessa troca, a permuta da pena, né, e ele rejeita. Ele rejeita porque a pena oferecida, uma das penas oferecidas, né, além da multa, mas a outra seria de exílio. Ele ir para outro lugar, nunca mais voltar a Atenas. Ele fala, bom, com a minha idade, não vale a pena. Eu estou aqui para servir a essa cidade. A divindade me pôs aqui, o Deus me pôs aqui, né? Ele sempre repete isso. E a minha tarefa, a minha vocação, digamos assim, né? Ele entende dessa forma, um chamado que foi feito, é de ficar nessa cidade, assim como o tavão, o moscardo, um pequeno animal, uma pequena mosca que fica ali perto do cavalo, de um grande cavalo, perto dos seus olhos, ou ao longo do corpo. O cavalo não pode fazer nada, né? Mas que de alguma forma pode até conduzir o cavalo. E o Sócrates fala, olha, eu sou como esse moscado, tá bom? Eu sou bem pequenininho, mas eu conduzo uma polis que é imensa. A gente pode até pensar sobre um artifício retórico sendo utilizado aqui para captar a benevolência daqueles que o ouvem.
mas ele se coloca na função de condutor mesmo, condutor da alma, né? A refletir sobre o que sabe e o que não sabe, como eu havia dito no começo, e a refletir sobre a bondade, sobre o seu caráter. E aí, depois que ele rejeita essa comutação, ele começa a ratificar, a confirmar as suas razões, ou seja, os motivos pelos quais ele está ali fazendo o que faz. E é nesse motivo que surge a frase bem famosa, né, que eu li no começo, com uma pequena alteração de minha autoria. Vejamos a tradução do Carlos Alberto Nunes. Por outro lado, se afirmar que talvez o maior bem do homem consista em passar os dias a conversar a respeito da virtude de outros temas sobre os quais já me ouvistes discorrer, examinando outras pessoas e a mim mesmo, e que a vida sem esse exame não vale a pena ser vivida, é o que menos ainda ireis acreditar. Ou seja, ele falando, olha, se eu tentar me justificar por meio disso, eu sei que vós não acreditareis, mas é isso. Na verdade é isso, né? Essa parte, né, em que a vida sem esse exame, a vida não refletida, a vida não examinada, muitos modos a gente pode falar, não vale a pena ser vivida, ele fala literalmente com algo como que uma vida não examinada, uma vida sem exame, não é propriamente humana, né? Não é um modo de vida humano, do homem. Então, ele se refere a isso porque o homem é um animal racional e, por meio da sua razão, pode examinar-se, examinar os outros, pode considerar as coisas com calma por meio desses atos, dessas operações intelectuais, né? E uma delas, muito importante, é o exame, o exame próprio, né? É o questionamento, né? Tanto é que o Cícero fala que o Sócrates nos forçou a examinar, a investigar, a questionar, né? Fazendo referência justamente ao que foi a vida de Sócrates. Né? Depois dele, depois de lermos a Apologia, a nossa principal reflexão, ao que devemos ser movidos, é pensar, ok, eu vivo como um ser humano ou eu vivo como um animal? Sem reflexão, a minha vida vale a pena ser vivida ou não? É a consequência, né? Se um ser humano não vive como um ser humano, então, bom, para que ele vai viver? É claro, o julgamento não é tão radical assim, mas é a reflexão que nós podemos fazer e nós podemos ser radicais, isto é ir até a raiz conosco, né, e falar, olha, é isso aqui, isso é sério. Sócrates não estava brincando aqui. A gente lê com admiração, com espanto, com brilho nos olhos, olha, isso daqui é muito bonito, mas não é só que é bonito, tá? A beleza deve nos conduzir ao bem, à verdade. Então, eu tenho que pensar, tenho que refletir sobre isso. Senão, não vale a pena nem ler essa obra. Certo? Bom, e a terceira parte é a parte em que Sócrates continua o seu discurso fazendo uma condenação futura aos atenienses, né? Ou seja, olha, vocês serão condenados pelo que vocês estão fazendo. E realmente eles foram, né? Se a gente parar para pensar, porque depois a filosofia socrática foi a Roma, né? E muitos questionaram a respeito disso, né? Como diz o Horácio, Grecia capta ferum victorem cepit et intulit artis agresti Latio. Então a Grécia capturou, né, o feroz vencedor e introduziu no Agreste Lácio, né, ou seja, em Roma, as suas artes. Então vejam só que curioso, que interessante isso.
nós temos uma defesa que realmente é feita de Sócrates. A apologia de Sócrates não é feita somente por Platão, mas por muitos outros, e nós podemos fazer a apologia de Sócrates, a apologia da filosofia também. Quando o meu trabalho, um dos fundamentos dele é fazer uma apologia da filosofia e uma apologia de Sócrates, né, do seu modo de vida, e o que é questionado hoje também, muito questionado. Mas como vamos viver como Sócrates? É claro, não exatamente como Sócrates, porque estamos em outras circunstâncias e temos de nos adaptar a isso, mas de acordo com os princípios socráticos, certo? E aí Sócrates vai falar sobre essa condenação futura dos atenienses, ou seja, os atenienses condenarão seus antepassados, porque condenaram Sócrates por sua vez. Além disso, uma ratificação, ele confirma, né, a sua grande preocupação, que não é uma preocupação com os bens materiais, e ele fala, olhem para a minha vida, eu não sou rico, desde que a minha vida inteira até menosprezei alguns deveres, isso pode até ser algo condenável, né, pelas pessoas que analisam a minha vida, porque menosprezei deveres de família, de economia, de ordem da casa, né? Mas o resultado, né? E de uma outra acusação, que eu não havia mencionado antes, mas de que ele dava aula e cobrava por isso, ele fala, olhem para a minha vida, eu sou pobre, né? Eu vivo aqui em penúria. Então, a grande preocupação de Sócrates era com a alma dos atenienses. E o que é interessante é ele falar, não é que eu não reconheço os bens materiais como valorosos, eles têm um valor e eles até derivam de um outro lugar, ou seja, as pessoas que podem conseguir mais bens materiais são aquelas que mais se preocupam com a alma, aquelas que buscam adquirir virtudes, assim elas podem adquirir riqueza também, né, por meio da ordem, de um trabalho sério, com assuntos sérios que realmente ajudarão as outras pessoas, etc. Mas Sócrates tratando novamente sobre esse tema da morte, e é um outro tema que permeia a sua obra, porque aparece várias e várias vezes. Sócrates fala, a morte não é o maior mal que o homem pode sofrer. E aqui, como é que ele fala isso? Porém, o difícil, senhores, não é fugir da morte. Muito mais difícil é fugir da maldade, porque esta corre mais do que a morte. A maldade está muito mais próxima de nós. Eu posso fazer o mal aqui, parado, por meio do meu pensamento, enviando uma mensagem, fazendo um comentário, uma ligação. Enfim, eu posso fazer o mal em qualquer momento. A morte não me pega em qualquer momento, se a gente for personificá-la. Ela não vai chegar aqui, é claro, ela pode chegar daqui a um segundo. Pode chegar daqui a algum dia, a gente não sabe, né? Cada dia com a sua maldade, cada dia com a sua preocupação, ou como dizia o Horácio, né? Carpe diem, quam minimum credula postero, né? Colhe o dia e minimamente, o mais minimamente possível, pensa, reflete sobre as coisas do amanhã, as coisas que virão posteriores. Então, essa questão, né, Sócrates também coloca aqui pra gente, nós temos, a maldade é pior do que a morte, né? E todos nós vamos morrer. Se em algum momento alguém é morto, a morte é antecipada, é claro, a gente fica, poxa, parece que não era esse o momento, mas acreditando na providência, a gente sabe que, bom, é um momento sempre será um momento melhor possível para a nossa alma. Mas aqui Sócrates quer nos falar que é preciso que a gente se preocupe muito mais com o estado da nossa alma. Não é com a morte em si, mas como nós morremos, né? E é bem curioso isso, porque na tradição católica é dito, nós vivemos para o instante anterior à nossa morte, o momento anterior, logo antes de nós morrermos.
nós vivemos a vida inteira para esse momento, ou seja, para que nós estejamos preparados para morrer nesse momento. Né? E depois, Sócrates despede-se de todos. E ele se despede de que forma? Né? Mas está na hora de nos irmos. Está na hora nos irmos. Está na hora de irmos. Acho que seria isso, né? De irmos. Desculpem. Mas está na hora de irmos. Eu para morrer, vós para viver. A quem tocou a melhor parte, não é dado a ninguém saber, exceto ao Deus. Essa foi uma tradição minha, em especial, né, quanto a esse finalzinho, porque ele termina com as palavras to, theo, né, ao Deus. A quem tocou a melhor parte? Bom, não sabemos. Novamente ele afirma a sua ignorância. E dessa vez ele não só afirma a sua ignorância, como no início, mas atribui a sabedoria ao Deus, à divindade. Eu disse para vocês que isso ficaria claro, é porque Sócrates, quando está explicando sobre o porquê fez tudo o que fez, ele diz que ouve a voz de um espírito, podemos dizer assim, de uma substância separada, ou, como é dito em grego, de um daimon. Daimon significa demônio, como nós entendemos na tradição católica, certo? Mas como se fosse um espírito, um semideus, um filho das divindades, enfim, é uma divindade, é uma espécie de divindade, e aqui ele diz, né, ao Deus. Ele atribui toda a sua vida a essa inspiração divina, a uma busca de servir a Deus, ao Deus. E aí a gente pode se questionar, né? Poxa, mas o Sócrates era acusado de impiedade, de não acreditar nos deuses, um certo ateísmo. Mas tudo o que ele faz é porque ele é o homem mais pio que passou por Atenas, certo? Ele é o homem mais justo, e foi condenado de forma injusta. Essas são as contradições aí da vida, que realmente assim se dão. Há quem compare grandemente Sócrates com nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, há um abismo entre eles, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas Sócrates, no plano da providência, certamente teve um papel muitíssimo importante. E os seus ensinamentos são relevantíssimos. Mas quais são os mais relevantes dessa obra? Eu separei 3 aqui para a gente refletir, mas nós podemos falar de mais, é claro. Em primeiro lugar, reconhecer o que ignoramos é condição à sabedoria, ou seja, se quisermos ser sábios, precisamos reconhecer o que ignoramos. São Tomás de Aquino tem uma carta escrita a um frade dominicano chamado João, que é sobre um modo de estudar. E aí ele fala, olha, se tu queres chegar ao cume da sabedoria, se tu queres conhecer mesmo, ser sábio, é preciso que tu comeces pelos riachos e não diretamente pelo mar. Que tu vá das coisas mais fáceis às mais difíceis. Tu saibas aquilo que tu sabes e aquilo que tu ignoras. E reflitam sobre isso. O conhecimento sobre a nossa ignorância é importantíssimo, porque a partir disso nós podemos buscar aquilo que nós realmente desconhecemos e reconhecer isso. Olha, eu não sei, tá? Eu não sei, eu preciso de um professor para me ensinar, eu preciso ir atrás de alguém, eu preciso ler um livro que fale sobre isso, ou um trecho de um livro, eu preciso pesquisar a respeito desse tema. Isso já aconteceu comigo com relação às línguas.
Já estudei algumas línguas como o latim, o alemão, o grego. E aí, eu não sei porquê, mas eu sempre tive alguma dificuldade em memorizar os pronomes. É falta de uso de reto exercício, né? Eu tinha muita dificuldade. Isso de um tempo para cá se desfez, mas se desfez justamente no momento em que eu falei, olha, eu não sei isso. Eu preciso parar, estudar. Toda vez que eu vou aprender uma língua nova, eu travo nesse ponto, né? Mas por quê? Por que isso? Pode parecer algo tão fácil para alguns. Por quê? Então, porque eu não queria reconhecer que eu desconhecia sobre esse tema. Não. Em segundo lugar, o autoexame constante é próprio aos seres humanos. Bom, isso é algo que nós já falamos ao longo da aula e que é uma condição para o reconhecimento da nossa ignorância, do que nós não sabemos, do que nós desconhecemos. Esse autoexame. Na tradição católica nós temos o exame de consciência, que é algo maravilhoso. Refletir sobre as ações praticadas ao longo do dia diante de Deus. Os jesuítas falam, olha, pode fazer um exame ao meio-dia, pode fazer um outro exame mais completo antes de dormir. Isso é maravilhoso, realmente. E Sócrates sabia disso, sabia da reflexão. É claro, ele não tinha os critérios como nós temos, né, dos mandamentos e o desenvolvimento a respeito disso, mas ele entendia do que é a verdadeira felicidade ao homem, conquanto entendesse na ordem material, na ordem da natureza, digamos assim. Por fim, devemos amar a verdade mais que opiniões mais cômodas. Isso significa que por vezes estamos inseridos em ambientes, em meios que têm algumas opiniões a respeito das quais nós discordamos e às vezes até nos questionam o que tu pensa disso, e para evitar conflito, a fadiga, nós falamos, parece que é verdade, né? Ou até afirmamos, não, é verdade, eu penso assim também, quando não pensamos. Então, isso é algo muito importante. Nós devemos responder sim, sim, não, não, diretamente as coisas, como fala Nosso Senhor. O que pensamos, é claro, dando o devido reconhecimento de que não é todo momento que a gente vai falar o que é certo, mas é claro, a gente não vai mentir, nem omitir com propósito, voluntariamente, mas porque às vezes não convém, não nos compete falar isso, certo? Então, esses são ensinamentos relevantes da obra, mas há mais. Do ponto de vista do desenvolvimento da filosofia, como eu havia dito, eu penso que as duas grandes contribuições de Sócrates foram quanto à importância de definir termos para o desenvolvimento de qualquer assunto. Nós precisamos saber falar o que é essa coisa a respeito da qual nós queremos falar, né? E quem vai nos ensinar isso mesmo, como fazer e aplicar esse método é Aristóteles. Suas obras de lógica, em primeiro lugar, depois a aplicação. Ele faz na física, ele faz no De Anima, ele faz na ética, ele faz na metafísica, enfim. Em segundo lugar, a respeito da vida humana, né, como Cícero havia dito, ele nos forçou a investigar sobre as coisas boas e más, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, certo? Bom, espero que essa tenha sido uma boa introdução à apologia de Sócrates, que a leitura fique mais clara, e agora é o meu convite a todos, né, que assistiram a essa aula, é que leiam a obra e podem seguir essa divisão, fazer outras divisões, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso, a respeito desse modelo de aula, sugestões, melhorias, críticas relevantes, enfim, estou à disposição. E, novamente, é uma grande alegria ter começado esse projeto, era um projeto pelo qual eu estava já ansioso. E, antes de terminar, né, deixe-me explicar. Esse ponto aqui, né, bom, eu peguei a Escola de Atenas do Rafael, que está ali nos museus do Vaticano, coloquei aqui e, bom, o Platão está aqui, tá? Mas
como assim, professor? O senhor colocou o Sócrates, ou melhor, o senhor tirou o Platão e o Aristóteles do centro de tudo? Então, eu fiz isso. Por quê? Porque eu quis focar nessa figura que é o Sócrates. O Sócrates ensinando aos seus discípulos. Bom, há muitas figuras ilustres aqui, talvez seja o Agatão, um dos companheiros de Sócrates. Quem leu o Banquete, ou eu recomendo que leia, vai reconhecer. Então, essa é a aula sobre a apologia de Sócrates, de Platão. Novamente, espero que tenha ficado clara a apresentação, e qualquer dúvida estou à disposição. Aguardo algum retorno de vocês e até a próxima aula.